Oi, bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente a 3 de setembro. Eclesiastes, capítulos 4, 5 e 6. Salmo 47, Provérbios, capítulo 22, versículos 16. E 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 2 a 16. E quero me desculpar com os meus ouvintes, porque ontem eu anunciei a música A Lei de Cristo, só que a música não tocou. Como eu sempre digo, nossa gravação é uma gravação muito simples, ao vivo. Tudo que ocorre durante a gravação não tem como corrigir, como se faz num estúdio, excluir algo na chamada edição. Aqui vai gravado, se o galo cantar, você vai escutar, se tiver pássaro cantando, se um cachorro latir, qualquer ruído que aparece no ambiente em que a gente está, vai gravado. Então, eu peço desculpa que anunciei essa mesma canção, A Lei de Cristo, só que ela não tocou. Houve um problema, que eu coloquei um fone de ouvido e o fone de ouvido impediu que a música saísse. Mas hoje, eu espero que essa canção toque aí no fundo musical, A Lei de Cristo, Jesus é o Senhor. Julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas se cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá. Comecemos hoje em nome de Jesus com 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 2, conforme anunciado. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação, porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria, porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados e, acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele, porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário,
como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que, na presença de Tito, fizemos a respeito de vocês, se mostraram verdadeiros, e o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais. Quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como o receberam com temor e tremor, alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Jesus é o Senhor. Com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, assim estarão cumprindo a lei. Prosseguindo a leitura, vamos a Eclesiastes, capítulo 4. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém. Motivo de gloriar-se unicamente. Capítulo 5 de Eclesiastes. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez?
porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Se você notar em alguma província a opressão de pobres e roubo em lugar de direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador que coma pouco. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo, e se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias, como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu. Assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias, comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias de sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Amém. Todos assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Capítulo 6 de Eclesiastes. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso, ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem e, além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois, que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano, o que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Que proveito há? Qual o proveito que se tem disso? Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra, quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer?
Ó Senhor Jesus. Levem as cargas uns dos outros, assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada. Agora, Salmo 47. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Com espírito de brandura, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Repetindo, quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Provérbios, capítulo 22, versículo 16. Essa é a nossa porção de hoje, da palavra do Senhor, e concluamos ouvindo a canção A Lei de Cristo, que já está tocando. Amém. A todos nós um bom dia, um bom domingo, o primeiro da semana, que, como sempre digo, não é qualquer dia, é o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas se cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se unicamente
o seu próprio fardo, o seu próprio fardo. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas se cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá motivo de glória a si